Irmãos, vamos dar sequência então à nossa série de estudo no Saltério. Hoje o Salmo de número 29. Salmo 29. Como ele é um pouquinho mais curto, 11 versículos, eu acredito que a gente pode fazer a leitura dele todo de uma vez. Salmo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam: glória! O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém, irmãos? Esse salmo aqui, ele fala sobre a poderosa voz de Deus num contexto de tempestade, num contexto de muita adversidade, de muita tribulação, de muito pavor aqui que o salmista ele está enfrentando. Esse salmo é uma poesia, ele também é um hino de louvor ao nosso Deus, e ele retrata a própria natureza como um veículo da voz de Deus. A natureza criada por Deus é retratada aqui nesse salmo como um instrumento da voz do Deus Criador. Ele retrata aqui a tempestade como sendo a evidência da glória de Deus, nesse salmo maravilhoso. Davi, quando ele vai escrever o Salmo 29, possivelmente é uma consequência de uma situação em que ele vivenciou, de uma tempestade. Não tempestade no sentido simbólico, mas muito possivelmente ele estava diante de uma tempestade realmente natural, de consequências naturais. Provavelmente não exista nenhum outro tipo de tempestade que cause maior pavor, maior medo, maior pânico no ser humano do que as tempestades naturais. Nós temos medo de muitas coisas, nós seres humanos. Tem gente que tem medo de ficar sem dinheiro, tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo de perder a família. Enfim, todos nós, em alguma situação da nossa vida, nós temos medo. Mas eu acredito que não existe nada que cause maior pavor na nossa vida do que o medo e o pânico promovido pelas tempestades naturais, aquelas oriundas das forças da natureza. Ciclones, furacões, tufões, tsunamis, tornados, terremotos, rajadas de vento. Não somente essas forças da natureza, essas tempestades naturais, mas também todas as consequências que elas trazem ao ser humano. Desabamentos,
desmoronamentos, inundações. E quando isso acontece, geralmente, muitas vidas são ceifadas, muitos bens são destruídos, materiais e humanos, muitos sonhos são destruídos. E possivelmente é num contexto assim que Davi está. Ele está percebendo que a tempestade está vindo. E na medida que ela chega, ele começa a observar a tempestade. E diante desse caos natural, ele começa a sentir a manifestação da voz poderosa de Deus. E Deus vai acalmando o seu coração, Deus vai trabalhando na vida de Davi. E vai lhe dando toda a força e suporte necessário diante dessas tempestades da vida. Então, qual é o contexto, ou melhor, o objetivo de Davi aqui, ao escrever o Salmo 29? Contrastar a visão bíblica sobre essas tempestades naturais com a visão pagã. A palavra de Deus nos dá uma visão acerca de situações assim, que é diferente daquilo que o mundo pagão entende. No paganismo, especificamente nas comunidades antigas, comunidades rurais, era comum essa relação entre divindade e natureza. Na prática dessas religiões antigas se cultivava o respeito pelas forças vivas e sagradas da natureza, como por exemplo na mitologia grega, que nós encontramos isso de uma forma muito comum, nas tradições politeístas europeias, por exemplo, e também norte-africanas pré-cristãs. E a palavra de Deus vai contrastar então com isso. O paganismo entendia a imanência divina na própria natureza e também nos fenômenos naturais. Um desses casos é relatado na Bíblia, por exemplo, como o Deus cananita Baal, considerado o Deus da fertilidade, o Deus da vida, o Deus que era providencial, por exemplo, por enviar chuvas à terra e semear assim a vida. Era uma divindade muito forte e predominante em Canaã, na Síria. E a palavra de Deus, então, vai contrastar acerca dessas questões. Porque muitas dessas comunidades antigas, elas entendiam, portanto, esses fenômenos naturais, muitas vezes, como uma divindade. E Davi aqui, por meio da tempestade que ele está observando ou testemunhando, ele vai dizer, não é essa a visão de Deus, não é essa a visão bíblica. A tempestade não é uma divindade, mas existe o Deus, Criador do mundo e de tudo que nele há, que domina também sobre todas as tempestades da vida. Então, o que é importante aqui nós entendermos de antemão? Vocês sabem que o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, ao citar ali o nome de Deus, ele cita o termo no hebraico Elohim. A Bíblia começa se referindo a Deus como Elohim, para denotar a grandeza, para denotar o poder, a glória de Deus. Só que nesse salmo específico aqui, que é o nosso texto base, o 29, ele não utiliza Elohim, ele utiliza Yahvé. São 11 versículos somente esse salmo, mas Yahvé aparece por 18 vezes no salmo 29. E por que que ele não utiliza, por exemplo, Elohim e utiliza Yahvé? Porque Yahvé é o Deus do pacto. Yahvé é o Deus que firmou uma aliança com o seu povo. Yahvé não é o Deus que se expressa por meio de uma força da natureza. Yahvé não é um Deus impessoal, como essas divindades pagãs na antiguidade entendiam.
Yahvé é um Deus pessoal, é um Deus do pacto, é um Deus que firmou uma aliança com o seu povo e se relaciona com o seu povo de uma forma pessoal e não de uma forma impessoal. Por isso, todos devem adorar o Senhor. Todos os seres, toda a criação de Deus, todos os que estão nos céus e os que estão também na terra. É interessante a estrutura desse Salmo 29, basicamente pode ser dividida em 3. O versículo 3, a gente vai perceber na leitura que a gente fez, que Davi está percebendo de longe a chegada da tempestade. Diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Lá do mar Mediterrâneo, por causa das agitações do mar, Davi já está conseguindo enxergar a tempestade que está vindo, que está se aproximando. Portanto, aqui no versículo de número 3, ele vai ouvir o som dessa tempestade se aproximando. E daí quando a gente chega, por exemplo, no versículo de número 5, Davi ele vai falar da fúria, do poder dessa tempestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. É algo grande. É algo que vai produzir muito pavor, muito pânico, muito medo. E Davi tem ciência disso. E depois ele vai falar sobre os resultados dessa tempestade no coração humano. Por exemplo, no versículo 3, versículo 4, 5, 7, 8 e 9, quando ele vai falar sobre a voz de Deus. São 7 vozes de Deus, são 7 efeitos que essa tempestade pode produzir no coração humano, que ele vai trabalhar aqui. Portanto, diante da tempestade, Davi ele tem um propósito aqui de revelar o poder da voz de Deus, diante das tormentas da vida. Isso é fundamental nós entendermos, irmãos, porque ele está falando aqui dos efeitos da voz de Deus no coração humano. Essa precisa ser a baliza, essa precisa ser a base, esse precisa ser o fundamento da nossa vida. Essa compreensão não pode nos faltar diante das tempestades da vida. A convicção de que, por mais pavor, medo que esses tormentos naturais podem causar em nosso coração, precisamos entender que existe um Deus que domina sobre todas essas coisas. Existe um Deus que controla. E essa visão é fundamental, não somente diante dos tormentos naturais da vida, mas diante das tempestades interiores que nós temos que lidar no nosso coração. Diante das tormentas existenciais, muitas vezes aqueles vazios, aqueles buracos interiores que nós temos dificuldade de lidar. Não podemos nos esquecer que a voz de Deus ressoa de uma forma poderosa sobre as tempestades da vida. Esse fundamento precisa estar muito claro na nossa vida e no nosso coração. Trabalhemos agora alguma estrutura dos versículos aqui nesse salmo. A primeira parte são os 2 primeiros versículos que nós fizemos aqui a leitura, que ele vai trabalhar que esse Deus que controla as tempestades da vida, ele é digno de ser adorado. Os 2 primeiros versículos é uma homenagem que os céus fazem a esse Deus que domina as tempestades, a esse Deus que controla as tempestades, a esse Deus que muitas vezes tem propósitos didáticos para as nossas vidas, diante das tempestades e das tormentas da vida. Portanto, os 2 primeiros versículos é uma convocação aos seres angelicais, para que eles possam tributar ao Senhor,
para que eles possam atribuir louvor e glória a Deus. Os anjos angelicais aqui são convidados a reconhecer a glória de Deus, a prestarem homenagem a Deus. Ele começa dizendo: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. Na minha versão, que é nova versão internacional, a palavra é atribuam. Atribuam. Dependendo da Bíblia que você tiver, pode estar ali tributai. Essa palavra aqui, ela é uma ordem, ela é um imperativo. E num primeiro momento, ela convoca a nossa mente, ela convoca as nossas orações, ela convoca as nossas vozes, ela convoca as nossas mãos para que possamos tributar louvor, tributar glória a Deus. E com qual propósito a essa convocação? Não somente aos seres angelicais, mas também a nós. Declarar de fato a grandeza de Deus. Esse é um entendimento que precisa estar na nossa mente. É uma convocação que precisa passar pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Atribuir ao Senhor glória, tributar ao Senhor força. Tudo aquilo que procede de Deus é o termo que ele utiliza aqui para glória ou para força. Por que a gente precisa tributar ao Senhor? É o reconhecimento por meio do nosso intelecto que, de fato, tudo aquilo que existe no mundo, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, procede de Deus. Esse entendimento intelectual nos faz e precisa nos mover a tributar ao Senhor, porque tudo de fato procede dele. E ele vai dizer aqui também uma outra razão, porque ele é santo. Além daquilo que procede de Deus, é aquilo que ele é. A segunda razão pela qual nós devemos tributar ao Senhor é porque ele é um Deus santo. Se a gente pegar aqui, por exemplo, Isaías capítulo de número 6, quando os serafins, eles estão louvando, eles estão adorando. Deixa eu ver se é Isaías 6. No chamamento de Isaías, diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 6, versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O que os serafins estavam proclamando aqui? A santidade de Deus e a glória de Deus. É o mesmo teor aqui que nós encontramos no Salmo de número 29. Essa é a razão pela qual nós devemos atribuir louvor a Deus, por aquilo que Ele é santo. E por tudo aquilo que procede de Deus, a sua glória, a sua força, a sua majestade. E ele vai continuar. Ele vai dizer que nós devemos atribuir ao Senhor. A primeira parte, conforme eu destaquei, é uma convocação à nossa mente. Essa segunda parte é uma convocação à nossa vontade. Ao Senhor tem relação com humildade, tem relação ao reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é. E por isso nós nos colocamos em humildade como servos, como discípulos, como aprendizes, como agentes totais, plenos da dependência de Deus. Por que atribuir ao Senhor? Porque nenhuma outra glória deve ser atribuída a nenhuma outra criatura neste mundo, queridos. A nenhuma outra criatura. A verdadeira adoração, portanto, é uma resposta de amor que nós damos a Deus. E de admiração, porque nós reconhecemos que o Deus de glória e o Deus de força procede de tudo aquilo que há no mundo. Procede dele.
e aquilo que Ele é santo. E não existe nenhum outro ser perfeito, nenhum outro ser justo. Não existe nenhum outro ser que tem a majestade do nosso Deus. E por isso somente ao Senhor deve ser tributado glória e força. Porque não existe outro ser neste mundo. Não existe outro Deus. Não existe nada além de Deus que é digno de adoração. Somente ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E daí ele vai continuar ainda nessa primeira parte. Glória ao seu nome. Devemos tributar ao Senhor e glória ao seu nome. Por quê? Quando a gente não rende glória ao Senhor, a gente usurpa o nome de Deus. A gente desvia a glória de Deus. Nós desprezamos a Deus. Nós diminuímos a Deus. Não dar a glória devida ao nome de Deus significa tomar a glória de Deus para nós. Ou dar a glória de Deus a qualquer outra criatura. Essa ideia de usurpar. Por isso nós não podemos fazer isso. Porque tudo procede dele. Ele é glória, ele é força, ele é santo. E quando nós pensamos que aquilo que nós temos ou somos é porque nós somos bons, porque nós somos capazes, às vezes mesmo que de forma indireta ou egoisticamente, a gente bate assim, ou inconscientemente no nosso peito, puxa, eu cheguei onde cheguei porque eu suei, porque eu batalhei, porque eu sou bom, porque eu sou forte. É uma forma de nós usurparmos a Deus, de nós desviarmos a glória de Deus e tomarmos para nós. E por isso que a glória devida é somente ao nome de Deus. As nossas vitórias, as nossas conquistas, é porque o Deus de amor nos deu força, é porque Ele nos capacitou, é porque Ele esteve ao nosso lado, é porque Ele abriu as portas, é porque Ele cuidou e tem cuidado de nós. Em quarto lugar, nessa primeira parte, nós aprendemos que a glória que deve ser dada ao nome de Deus, ela precisa ser de uma maneira adequada, ou de uma forma adequada. Ele vai terminar o versículo de número 2, dizendo: a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Dependendo da versão que você tiver, vai dizer na beleza da sua santidade. O que isso significa? Que eu não posso me aproximar de Deus de qualquer maneira. Eu não posso chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Eu não posso ir até Deus como me convém. Eu não posso adulterar ou prostituir a palavra de Deus, interpretando de acordo com os desejos pecaminosos do meu coração. Deus estabeleceu na sua palavra a maneira como Ele deseja ser adorado, a maneira como Ele deseja que os seus adoradores se aproximem diante dEle para prestarem culto, reverência, louvor e glória. O esplendor da santidade de Deus. Nós não estamos nos apresentando a qualquer um. Não estamos indo a um teatro, não estamos indo a um jogo de futebol, a um estádio. Não estamos indo a uma festa secular. Não estamos indo para uma bagunça. Nós estamos nos apresentando diante do Deus que é santo. E Deus estabeleceu na sua palavra a maneira, portanto, pela qual nós devemos nos apresentar a Ele. Em santa reverência, em santo temor, para o louvor e para a glória do nome do Senhor.
Daí nós chegamos na segunda parte desse salmo, a partir do versículo de número 3. É sobre os efeitos da voz de Deus. Vocês não podem perder de mente que Davi está no meio de uma tempestade. Ele está observando. E diante da tempestade, ele vai experimentar a voz poderosa de Deus. E ele vai expressar essa voz poderosa de Deus de 7 maneiras. A primeira nós encontramos ali no versículo de número 3, que nós já fizemos a leitura. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. Queridos, a transformação do pecador, seja ele inconfesso ou não, o reconhecimento e o entendimento de que a voz poderosa de Deus sobressai diante de todas as tormentas da vida. Não importa se ele já tem Cristo no coração ou se ele não tem Cristo no coração, quando ele tem esse discernimento para entender que mesmo diante dos momentos mais difíceis e terríveis da sua vida, a voz de Deus se sobressai. Deus é poderoso, Deus tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Esse reconhecimento vai trazer transformação, vai trazer amadurecimento, vai trazer crescimento, vai trazer libertação. Abra sua Bíblia para você ver, por exemplo, Isaías capítulo 57, versículo de número 20. Isaías 57, 20. Diz assim a palavra de Deus: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. A palavra de Deus, quando fala sobre o mar agitado, perceba, ela faz uma relação com a vida daquela pessoa que está fora do amor e da graça de Deus por opção própria, por escolha própria. Porque escolheu caminhar sem Deus, escolheu caminhar sem Cristo. Essas agitações interiores pecaminosas que há no coração do ser humano, a palavra de Deus compara como que um mar em fúria, como que um mar revolto. E Davi aqui, diante da tempestade, ele nos ensina que a palavra de Deus, ou que a voz de Deus, ela se sobressai às revoltas dos mares da vida. Essa é a voz poderosa de Deus. Na tempestade, no mar agitado, ele fala aqui como que um trovão. Esse trovão é o rugido de Deus. É a voz do próprio Criador. Esse trovão é a voz poderosa de Deus, cujas leis da natureza são governadas pelo próprio Deus Criador de todas as coisas. É o que Davi aqui, ele está nos ensinando. Diferente daquela mentalidade pagã. As tempestades naturais não são deuses. Não é um Deus impessoal se manifestando. Não. Davi, ele está dizendo que o nosso Deus, ele se sobressai. O nosso Deus tem um domínio, o nosso Deus tem um controle, porque tudo procede de Deus. Vocês se lembram quando Jesus estava com os seus discípulos num barco e de repente o mar se revoltou e Jesus estava dormindo no barco? Os discípulos ficaram desesperados, eles acordam a Jesus em pânico, em medo, em pavor, pedem socorro. E o texto bíblico, ele vai dizer, está lá em Marcos, capítulo de número 4, se eu não me engano é o versículo 35, Jesus, ele simplesmente dá uma ordem ao mar, simplesmente com uma palavra. Jesus, ele diz: aquieta-te.
A tempestade é cessada. E depois os discípulos maravilhosos. Quem é este? Que até o vento e o mar faz sossegar, faz acalmar. Esse é o nosso Deus. O Deus que domina, o Deus que controla sobre todas as coisas. Essa é a primeira parte da voz de Deus que Davi está querendo nos ensinar aqui. Diante da tempestade, diante dos mares agitados da vida. Deus, Ele domina. Deus, Ele controla. Portanto, queridos, a palavra de Deus, ela penetra no coração mais revolto que existe. Quando diante das tormentas da vida a pessoa reconhece que Deus, Ele continua no domínio e no controle de todas as coisas. E essa pessoa se aproxima do Senhor. Deus vai penetrando, Deus vai transformando. Deus vai dando a direção, a luz bíblica do poder de Deus que prevalece diante das adversidades e tormentas da vida. Segunda questão relacionada à voz de Deus está no versículo de número 4. O texto bíblico diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Então, segundo lugar, a voz do Senhor, ela seduz o nosso coração. A voz do Senhor, ela é irresistível. Por quê? Porque Deus, Ele dá uma ordem à natureza. E a natureza se curva ao Senhor. Davi, ele está admirado com o poder de Deus diante da tempestade, diante da tormenta. Repito, ele está observando aquela tormenta que vem desde o mar Mediterrâneo. E ele vê Deus prevalecendo e dominando sobre todas essas coisas. Irmãos, não há conversão sem encantamento pela palavra de Deus. A pessoa que não tem encantamento pela palavra de Deus, ela não nasceu de novo, ela não é uma nova criatura. O que Davi está fazendo aqui, observando essa tempestade, ele está maravilhado, ele está encantado. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Ele não está desesperado, apesar do que está acontecendo, muito pelo contrário, ele está encantado. Deus tem um domínio, Deus, Ele tem um controle, Ele está sossegado no Senhor. A palavra de Deus nos revela a verdade que é Cristo Jesus. E quando nós não encontramos encantamento nesta palavra, queridos, nós estamos secos de Deus, nós estamos vazios de Deus, nós estamos sem a manifestação do Espírito Santo de Deus. A gente não pode ler a palavra de Deus de qualquer jeito, de forma irreverente, bocejando, descontraída, como se a gente estivesse lendo um livro qualquer, um jornal qualquer, uma revista qualquer. Esta palavra aqui é fonte de vida, esta palavra é verdade, esta palavra é saúde, esta palavra é salvação. E essa palavra, ela precisa produzir esse encantamento na nossa vida, esse despertamento, esse encorajamento em glorificarmos e conhecermos o Deus Criador a cada dia que mudou a história da nossa vida. O nosso futuro, a nossa saúde, a nossa salvação depende do nosso encantamento à palavra de Deus. Porque se nós não amarmos as palavras contidas aqui nesse livro da lei, queridos, nós jamais nos encantaremos pelo Senhor da palavra, que é Cristo Jesus, porque a palavra nos revela a Cristo. Por isso, irmãos, quando o nosso coração está seco da palavra de Deus, a gente precisa
confessar os nossos pecados, a gente precisa reconhecer que o nosso coração está seco diante de Deus, a gente precisa se humilhar diante do Senhor e pedir que o Seu Espírito Santo inunde o nosso coração de um desejo de conhecer e de desfrutar cada vez mais desta palavra. Irmãos, quando a palavra de Deus começa a penetrar na nossa vida e no nosso coração, a gente vai desejá-la cada vez mais, a gente vai sonhá-la cada vez mais, a gente vai almejá-la cada vez mais. É o que está acontecendo aqui com Davi, ele está encantado com o poder de Deus em meio à tempestade da vida. Terceira questão relacionada aqui à voz de Deus. Versículo de número 5. Diz assim: a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz de Deus, perceba aqui que ela produz efeitos tremendos na nossa vida. Por que ele cita o Líbano? O Líbano era a floresta mais luxuriante que havia naquele tempo, irmãos. O esplendor daquelas árvores, daqueles cedros, em tamanho, em estabilidade, em segurança, mas também em riqueza. O que havia de madeira mais precioso naquele tempo se encontrava nas florestas do Líbano. As pessoas daquele tempo compreenderam completamente aqui essas palavras de Davi. Sabe por quê? Ele está querendo nos ensinar aqui que Deus, ele quebra aquilo que há de mais precioso em nosso coração, mas que não condiz com a vontade de Deus. Soberba, orgulho, vaidade. A voz de Deus destrói os poderes do pecado que há no coração humano. Por isso que ele utiliza aqui esse termo, despedaça os cedros do Líbano. Qualquer outra coisa que nós tentemos colocar no lugar de Deus, qualquer outro tipo de riqueza ou de tesouro que nós coloquemos para ocupar o lugar de Deus, quando nós experimentamos a voz de Deus diante das tempestades da vida, Ele começa a destruir as riquezas que o pecado traz, que existem em nosso coração. Deus, Ele começa a destroçar. Às vezes a gente pensava que nós tínhamos segurança e estabilidade fora de Deus. Daí vem a tempestade, a gente percebe, a gente fica sem chão, e a gente percebe, puxa, eu estou perdido, eu estou desesperado, eu só consigo enxergar um buraco, um poço muito profundo, parece que não tem fim, eu não sei o que fazer, estou desesperado. E diante de situações assim, muitas vezes, os nossos pecados, os nossos orgulhos, as nossas autossuficiências vêm à tona. E Deus, por meio da sua voz poderosa e ação do seu Espírito Santo, Ele começa a despedaçar, Ele começa a moer, Ele começa a destruir. A ideia aqui é de Deus esmiuçando. Como aquelas pessoas que sofrem, por exemplo, com pedra, por exemplo, na vesícula. Às vezes a pedra está ali, a pessoa sabe. Mas como ela não está se deslocando, ela não incomoda. Mas quando ela desloca, ela chega num lugar ali que começa a incomodar, vai trazer muita dor, vai trazer muito sofrimento, vai trazer muito desespero. E às vezes as pessoas estão assim, nos seus pecados, na sua caminhada sem Deus, tranquilas, em paz consigo mesmo. Mas quando se deparam com as tormentas, tempestades da vida, o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam sem chão, desesperadas, não sabem o que fazer.
E daí os pecados, as fragilidades vêm à tona, e nós temos o privilégio daí de sermos esmiuçados pelo poder da voz de Deus, para que Deus nos coloque no devido lugar, e a glória seja dada somente ao Senhor. Ele começa então a esmiuçar o nosso coração, e Ele começa a destruir, como aquele laser que destrói ou esmiuça aquelas pedras muitas vezes que nós temos no nosso organismo. Assim é a voz de Deus diante das tormentas da vida. Ele despedaça os cedros do Líbano. Quinto lugar, ele vai falar do fogo, está no versículo de número 7. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Vocês se lembram que a palavra de Deus diz em Êxodo 19, 18, que o Monte Sinai estava coberto de fumaça. Diz assim: pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, dele subia fumaça, como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Por que a voz de Deus corta os céus com raios flamejantes, irmãos? Não existe nada pior na vida do que você estar diante de uma tempestade e você enfrentar essa tempestade na escuridão. Na escuridão significa enfrentar a tempestade sem Deus. O diabo é trevas, o diabo é escuridão, mas Deus é luz, Deus é verdade. E Davi está reconhecendo isso aqui. Como ele diz, por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Cristo está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso que a palavra de Deus é uma voz que corta os céus com raios flamejantes. Quando há escuridão, a voz poderosa de Deus, ela traz luz, ela traz sentido, ela traz direção. É o que está acontecendo com Davi. Ele está observando toda a tempestade. E ele vê Deus guiando a tudo. Ele vê Deus dominando a tudo. Ele vê Deus controlando todas as coisas. Por isso, queridos, a gente precisa entender que quando nos falta luz na nossa vida, Cristo Jesus é a verdade e é a luz. Precisamos ir até Ele. E Ele vai nos dar toda a direção e todo o cuidado necessário. Em sétimo lugar, acerca da voz de Deus, está no versículo de número 8. Diz assim: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Ele está fazendo uma referência, como eu disse no início. Ele começa a enxergar a tempestade que começa lá no mar Mediterrâneo. O mar começa a ficar furioso, revoltoso, e ele começa a observar e ouvir a voz da tempestade lá de longe. E daí, segundo a descrição do texto bíblico aqui, do mar Mediterrâneo a tempestade vai percorrer o Líbano, vai percorrer o Monte Hermon, e do Monte Hermon vai até Cádiz, que fica no sul de Judá. Ou seja, a ideia aqui é que a tempestade vai percorrer toda a terra. Toda a terra é tomada e dominada pelo poder da voz de Deus. Davi está dizendo que quando essa voz de Deus toma conta do nosso coração, Ele faz tremer o nosso coração. A ideia aqui é de sacudir, é de levantar a poeira. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A tempestade começa do mar e vai passando pelo deserto até percorrer toda a terra de Israel, até chegar no sul.
em Judá. Então ele está dizendo, olha, a voz de Deus quando toma conta do nosso coração, sacode a poeira. Eu mas vivi muito tempo numa cidade, em Presidente Epitácio, que na época da minha avó, hoje mudou muito, está praticamente toda asfaltada, mas tinha muita poeira, muita areia na verdade. A gente, para andar de bicicleta era difícil porque você atolava, devido a tanta areia que tinha naquela cidade. E daí, quando a gente voltava para a casa da avó, a gente se lembra da gente ali sacudindo os pés ali no tapete, mas quando você pegava aquele tapete, você sacudia ali aquela poeira, levantava aquele monte de areia. Davi, ele está dizendo aqui acerca da confissão dos nossos pecados. Ele está falando aqui que o ser humano ele é retorcido por Deus, ele é transformado. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Versículo 9, a voz do Senhor retorce os carvalhos. A voz do Senhor desnuda as florestas ou os bosques. Florestas e bosques, queridos, era o que tinha de mais valioso e precioso naquele tempo antigo. E está dizendo, a voz de Deus é tão preciosa, é tão magnífica, que ela desnuda os maiores tesouros naturais que existiam naquele tempo. O que tinha de mais portentoso nos dias de Davi, essas florestas e bosques. O salmista está dizendo, a voz de Deus é tão poderosa, que ela desnuda tudo isso que tem de poder. Ou seja, quando a gente confessa os nossos pecados e a gente reconhece o poder magnífico da voz de Deus, que tem o domínio sobre todas as coisas, ele faz tremer o nosso coração, ele vai sacudindo a poeira do pecado, ele vai nos transformando, ele vai nos retorcendo e vai nos transformando em novas criaturas à imagem, à glória e à semelhança do nosso Deus. É o que ele está dizendo aqui. Por isso, queridos, não existe pecado que não possa ser curado por Deus. Não existe dor, crise, pânico ou qualquer outra coisa relacionada a isso que não possa ser transformado em calmaria e em paz pelo Senhor. Não existe transtorno que não possa ser curado por Deus. Não importa se é de 10, se é de 20, se é de 30 anos. A voz de Deus, ela nos retorce. Ela começa a sacudir a poeira do nosso coração. E ela vai nos transformando. Porque Deus é aquele que domina sobre todas as coisas e que faz com que a sua voz prevaleça sobre as tempestades e tormentas da vida. Eu falei que era sétimo, na verdade era sexto, agora é o sétimo último, que está no versículo de número 9, a parte de número C. Diz assim: e no seu templo todos clamam glória, glória. Olha o poder da voz de Deus em último lugar. Ela transforma o nosso coração em adorador. Fomos retorcidos por Deus, fomos transformados, fomos curados, fomos tratados por Deus diante das tempestades e tormentas da vida. E agora o nosso coração angustioso, um coração de pecador, um coração aflito, é transformado pela voz de Deus num coração de adorador. Por isso, no devido tempo de Deus, todo mundo, todo o ser, todas as criaturas de Deus darão glória ao Senhor, porque Deus está se manifestando aqui por meio da sua voz poderosa. E por isso eu quero finalizar falando dessas 7 razões da voz de Deus em meio às tormentas da vida, concluindo acerca da paz
inigualável que Deus derrama em nosso coração diante das tempestades da vida. Olha o versículo de número 10. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Quem que comanda a tempestade? Deus. A voz do Senhor que se sobressai sobre todas as coisas. Esse entendimento, a convicção da soberania de Deus diante das tempestades da vida traz paz ao nosso coração. Deus continua sendo Deus. Deus é o Senhor do mundo. Tudo que há no mundo procede de Deus. Mesmo diante das tormentas, Deus direciona, Deus tem o controle, Deus ele tem o domínio. Essa convicção traz paz ao nosso coração. Essa convicção tira o desespero da nossa vida. Deus ele está no trono, Deus ele continua no controle de todo o universo. Isso faz sossegar o nosso coração. Como eu disse anterior, eu acho que não existe nenhuma outra fúria, a não ser aquela da natureza que produza mais pavor no homem. E Davi aqui ele está lembrando do dilúvio. As águas do dilúvio que destruíram a terra, que ceifaram com a vida humana, um novo recomeço a partir do pacto de Deus com o seu povo. Quem que enviou o dilúvio? Quem que derramou as águas por 40 dias? Deus, aquele que domina, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, ou seja, não existe nenhuma tempestade que esteja fora de Deus, fora do controle, fora do domínio de Deus. Deus, ele presidiu o dilúvio. Deus é soberano, irmãos. As rédeas das tempestades da vida estão sobre o controle de Deus. Por isso a gente não deve ter medo de nada. Não devemos ter medo de nada, porque o domínio, o controle do futuro está no controle do nosso Deus, do nosso Senhor, o autor da vida. Por isso, não importa o que venha acontecer amanhã, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor e não a nós, aquele que domina, aquele que é soberano, aquele que reina. E esse sentimento, essa convicção, promove uma paz em nosso coração maravilhosa. Não importa o que eu venha a passar, não importa a grandeza da tempestade que eu tenha que lidar, eu sei que Deus ele tem as rédeas, o controle, o domínio de toda a tempestade da vida. Isso acalma o meu coração, isso traz sossego, isso traz uma paz interior que nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar deste mundo. Por isso que Davi está falando aqui das águas do dilúvio. Foram enviadas por Deus, aquele que tem o domínio. Por isso eu finalizo no versículo de número 11, sobre uma consolação que é inigualável. Diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. É a promessa de Deus. A promessa de Deus para o seu povo é consoladora. Homens, reinos, domínios, poderes, governos deste mundo são todos fracos, são todos limitados, são todos passageiros. Mas a força verdadeira está nas mãos de Deus, o Senhor. E a força que está nas mãos de Deus, Ele derrama ao seu povo, à sua igreja, aos seus filhos, para que possam suportar e enfrentar as tormentas e as adversidades da vida. E essa consolação é inigualável, porque o Deus que domina sobre todas as coisas, um Deus que é forte, um Deus que é seguro, um Deus que é confiável, Ele nos dá toda a força que nós precisamos para que nós não caiamos, para que nós não sejamos destruídos. Essa convicção nos dá essa consolação que nós não podemos encontrar em nenhum outro lugar deste mundo. Por isso que o texto diz que Deus abençoa o seu povo com a
paz. Quando Deus destruiu o mundo por meio das águas e recomeçou, qual foi o sinal, irmãos, do reconheço, da aliança que Deus fez? Arco-íris. Essa aliança que Deus firmou, Ele prometeu que nunca mais iria derramar chuva ou destruir a terra. O arco-íris é o sinal deste pacto de Deus. Isso aconteceu depois da tempestade. É importante que vocês tenham em mente. 3 vezes a palavra de Deus vai descrever essa palavra tempestade. A primeira em Gênesis capítulo 9, quando Deus firma esse pacto depois da tempestade, depois do dilúvio. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 3, cita novamente a palavra arco-íris. Ali ela é mencionada antes da tempestade. E depois Ezequiel capítulo 1, versículos 26 a 28, a palavra arco-íris é mencionada novamente. Mas agora durante a tempestade. Então, nas 3 vezes que a palavra de Deus menciona a palavra tempestade, ela é citada depois, antes e durante. O que isso quer nos ensinar? Que a nossa paz, ela independe de circunstância. A nossa paz independe de tempestade. A nossa paz, ela depende unicamente da presença de Deus sobre a nossa vida. É por isso que por 7 vezes, Davi, ele destaca o poder da voz de Deus que prevalece diante da tempestade. Não importa, queridos, a angústia, a aflição, a tormenta que você esteja vivenciando. Independente de circunstâncias, o Deus da paz, Ele nos faz ficar em paz constante, em doces consolações, porque é de Deus que nós precisamos para superar as tempestades da vida. Deus está antes, durante e depois das tempestades da vida, porque Ele é Deus. É isso que nós precisamos. Davi, ele está observando tudo isso. Ele está em paz, porque ele sabe que o que ele precisa é de Deus. Independente de circunstâncias ou de adversidade. Deus, ele nos sustenta. Deus, ele nos dá força. Deus, ele nos ampara. Por isso ele começa com uma ordem. Como eu destaquei nos versículos 1 e 2, uma ordem que é dada aos seres angelicais. Atribui ao Senhor glória e força. Essa mesma ordem hoje é dada a mim e a você hoje. A nós seres humanos. Atribuamos ao Senhor glória e força. Porque Ele é o Senhor que domina, que controla sobre todas as coisas. A voz de Deus prevalece diante das tempestades da vida, porque Ele é Deus. Essa convicção que nós precisamos ter no nosso coração. Essa certeza é a nossa base, é a nossa baliza, é o nosso fundamento. É por isso que acontecem coisas extraordinárias quando nós estamos vivenciando tempestades da vida. E às vezes nós temos dificuldade de entender do ponto de vista humano como que aquela pessoa está de pé, como que aquela pessoa está firme, como que aquela pessoa está estável diante de tantas tempestades que ela está enfrentando. A resposta é Jesus, a resposta é aquele que é luz, a resposta é aquele que domina sobre todas as tempestades da vida. Deus é tudo que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém.